No nosso resumo sobre o histórico do constitucionalismo, nós vemos aqui um pouco sobre o constitucionalismo na Idade Antiga, na Idade Média, Moderna e na Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, o constitucionalismo surgiu pela primeira vez com o povo hebreu nas leis de Moisés. Foi a partir deste momento que surgiram as primeiras normas a serem seguidas por um povo. Já na Idade Média, nós temos a Magna Carta de 1215, do rei João Sem Terra, também conhecido como Bill of Rights, ou Carta de Direitos. Temos a Constituição Americana em 1787 e a Constituição Francesa da Revolução Francesa de 1789. Na Idade Contemporânea, os grandes marcos são o pós-guerra, onde houve maior ênfase aos princípios de liberdade e igualdade. E com isso, em 1917 surgiu a Constituição do México. Em 1918 temos a Constituição Austríaca e a Constituição Alemã, também chamada de Constituição de Weimar, em 1919. Agora passando para o neoconstitucionalismo, primeiro ponto importante é que tem origens na Espanha e na Itália, não na Alemanha e nos Estados Unidos, como dizem. E o grande marco do neoconstitucionalismo, vamos dizer assim, é a aproximação entre ética e moral. Mas nós temos aqui as características do neoconstitucionalismo, de autoria do professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Temos os marcos histórico, filosófico e teórico. É importante saber distinguir esses três marcos, pois são cobrados em prova. Marco histórico são as reformas políticas europeias após a Segunda Guerra Mundial, e no Brasil o marco histórico é após a Constituição de 1988. Marco filosófico, a superação do positivismo do início do século XX, pós-positivismo, a centralidade dos direitos fundamentais, a reaproximação entre ética e moral. Como marco teórico, temos o reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de nova dogmática da interpretação constitucional. Você precisa saber distinguir essas três características, os três marcos: histórico, filosófico e teórico. Já passando para o histórico das constituições brasileiras, a primeira Constituição foi a de 1824. O primeiro ponto aqui trazido no nosso resumo é que o habeas corpus foi trazido primeiro no Código Criminal do Império de 1830. Ela foi uma Constituição outorgada, ou seja, não teve a participação popular na sua edição. Não havia menção à época ao controle de constitucionalidade. Haviam quatro poderes: legislativo, executivo, judiciário, e havia o poder moderador, que era o poder do rei. Existia na época religião oficial, que era a religião católica. Ela era uma Constituição semi-rígida e imutável. A maioria das provas vão dizer que ela era uma Constituição semi-rígida, e isso já estará certo por si só. Mas é imutável porque a Constituição ela tinha alguns artigos que não poderiam sofrer mutações. Semi-rígida porque parte dos seus artigos sofriam alteração de modo diferenciado, mais rigoroso do que o procedimento comum para alteração das demais leis, e parte dos seus artigos possuíam o mesmo procedimento para alteração. A forma de Estado era unitário e ela foi a única Constituição que não foi rígida. A segunda Constituição brasileira foi promulgada em 1891. Ela teve como marco histórico a proclamação da República, que ocorreu em 1889. O sistema de governo sai de parlamentarismo para o presidencialismo. Até então nós éramos parlamentaristas. Ela foi promulgada, ou seja, contou com a participação popular. Controle de constitucionalidade. Nesse momento, ele foi colocado dentro da Constituição, o controle difuso de constitucionalidade. Aqui um ponto muito importante: a primeira Constituição que trouxe previsão sobre o controle de constitucionalidade foi a Constituição da República de 1891. E essa Constituição fala sobre o controle difuso de constitucionalidade, não sobre o controle concentrado. Rui Barbosa foi o grande mentor dessa Constituição. O Distrito Federal foi considerado capital da União. Aqui havia um município neutro. O Distrito Federal existia antes de Brasília. Forma de Estado sai de Estado unitário para Estado federado. Surgem as federações, os estados como conhecemos hoje. E o habeas corpus passa a figurar expressamente, lembrando que até então ele estava previsto apenas no Código Criminal de 1830, mas não na Constituição. Em 1934, tivemos a terceira Constituição, também a Constituição promulgada, primeira Constituição de Vargas. Ela trouxe vários aspectos relativos aos direitos sociais. Trata-se de uma Constituição democrática que implementa direitos sociais, surfando na onda do movimento mundial de colocação de direitos sociais no bojo da Constituição. Essa onda mundial surgiu após a Primeira Guerra, que terminou em 1919.
Ela também trazia previsão de mandado de segurança, ação popular e ação declaratória de inconstitucionalidade interventiva, a da interventiva. Também implementou o voto das mulheres, podemos ressuscitar ou capacitar, e trouxe previsão do quinto constitucional. Lembrando que esse quinto constitucional não nasce de forma democrática, mas sim como uma forma de tentar influenciar as decisões do Poder Judiciário. O Distrito Federal deixa de ser tratado como município e passou a ser tratado como Estado. E aqui também houve uma tentativa de reaproximação do Estado e Igreja por parte do casamento religioso com efeitos civis. Outra característica é a existência de parlamentares classistas e de voto indireto, e houve um bicameralismo desigual. O Senado ele passou a ter um papel menor do que o reservado à Câmara dos Deputados. Em 1937 surge a segunda Constituição da Era Vargas. O marco histórico é o nascimento, vamos assim dizer, do Estado Novo. Ela é uma Constituição outorgada, não teve a participação popular. Aqui passa a haver a redução da autonomia estadual. E houve também a criação do decreto-lei, que se assemelha a uma medida provisória, mas com duas distinções centrais e marcantes. Primeiro, a medida provisória, ela foi criada pela Constituição Brasileira de 88 e é prevista no artigo 62. Ela é usada em caso de urgência e relevância. Já no decreto-lei, os requisitos eram alternativos, e se não fosse apreciado dentro do prazo, entendecia que ele estava aprovado. Houve também em 37 o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Isso significa que, ao mesmo tempo, comandava-se o Executivo e o Legislativo. Greve e lockout passaram a ser proibidos. O Poder Legislativo era formado pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, ou seja, que já não existia mais o Senado. O Judiciário foi esvaziado com a cláusula não obstante. A cláusula não obstante é uma cláusula que prevê que, mesmo se o Poder Judiciário considerar uma lei inconstitucional, o Congresso, o Poder Legislativo, ele pode declarar a constitucionalidade daquela lei. Mandado de segurança e ação civil pública não são citados nessa Constituição. E surge o estado de emergência, em que poderia haver a previsão da suspensão de direitos e garantias fundamentais. Traz também a pena de morte para crimes políticos e homicídio no caso de homicídio fútil e perverso. 1946 chega ao fim a Era Vargas, nós vivemos um período de redemocratização, JK eleito, e nós temos uma nova Constituição. Essa Constituição tem como característica ser promulgada, eleições diretas. Aqui o vice-presidente acumulava a presidência do Senado, igual é nos Estados Unidos hoje. Vedação da pena de morte, salvo no caso de guerra, que é da mesma forma que funciona hoje na Constituição de 88. E o Legislativo ressurge a figura do Senado Federal. Garantia também do direito de greve retomada. O governo passou a ser parlamentarista entre 1961 e 1963. Temos a emenda constitucional 16 de 65, que ela introduz a lei genérica, a lei que nós conhecemos hoje. E entre 65 a 88 havia apenas um legitimado, que era o Procurador-Geral da República. Apenas com a Constituição de 88 é que surgiram novos legitimados. Temos a emenda constitucional número 1 de 69, que para muitos, diante das muitas alterações trazidas à Constituição até então vigente, que era de 46, ela é considerada quase que uma nova Constituição. É a Constituição do golpe militar, vamos assim dizer. Trata-se de uma Constituição outorgada, forma de Estado mais próximo do unitário. Legislativo e Judiciário foram enfraquecidos a partir da Constituição de 67, ou continuou a vedação à pena de morte, salvo no caso de guerra. O Congresso foi fechado em 66 com o AI-5 e reaberto para aprovar a nova Constituição, lá em 88. Eleições indiretas para presidente com as juntas militares comandando o país. Aí temos os principais pontos da emenda constitucional número 1, que são o AI-5, que foi o ato institucional número 5. Ela foi outorgada, o governo foi formado por juntas militares, o Congresso Nacional foi fechado. Houve o pacote de 78 e a partir dele foi que surgiu o movimento de redemocratização. Em 1979 é trazida a lei da anistia, lembrando que ela foi ampla, geral e restrita, perdoando inclusive os atos praticados pelo Estado. Emenda Constitucional 26 de 85 convocou a Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação da Constituição de 88. As principais características da atual Constituição vigente é que houve a inclusão de princípios fundamentais atinentes aos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, o que propugna pelo fomento da justiça social, da democracia e da participação popular, e ela é conhecida como a Constituição